Bom, ah, quando eu pensei no que nós poderíamos compartilhar essa noite aqui, ou esse final de tarde, com os nossos amigos, eu peguei, na verdade, o que me fez lembrar do Moisés aqui foi um gancho, o gancho que o Almir me passou naquele último estudo que ele fez, né? Ele falava sobre Moisés, sobre a lei, e eu, fazendo umas reflexões em torno daquilo, eu me lembrei do que o Almir ele citou essa passagem de Deuteronômio 4, que me pareceu muito apropriada para o início dessa nossa apresentação aqui. E eu não sei como é que está com todo mundo, se todos têm o acesso a esses versículos aqui, mas seria, digamos assim, o Deuteronômio capítulo 4, na verdade, está falando sobre os últimos 2 meses depois da saída do povo do Egito para a entrada na terra prometida. Esse é o Moisés sentado e escrevendo, na verdade, muito daquilo que ele aprendeu na sua caminhada com Deus durante todo esse tempo. Então, eu achei muito apropriado lembrar e recordar aquilo que foi, digamos assim, quase o final da vida do Moisés, que realmente a gente pode constatar no final de Deuteronômio, que é lá no capítulo 34, né? E que está muito assim, fica muito ênfase em tudo o que ele aprendeu nesse andar com ele desde o tempo do Egito. Mas estamos começando no final, né? Esse é o final da história dele, digamos assim, né? Que ele escreveu. Então, a gente poderia voltar para o princípio da história dele e ver como tudo realmente começou, né? Então, tá aí, ó. Lá no Êxodo 2, refere-se, versículo 1, está falando sobre um casal aqui, que era da família de Levi. Então, eu vejo assim que são informações que às vezes parece desnecessária e até irrelevante, mas elas têm um lugar muito especial, muito apropriado no desenrolar de toda a história. Esse casal da tribo Levi está se referindo a um casal que estava incluído na aliança que Deus fez com Abraão. Esse homem era um Levi, filho da descendência de Jacó e da descendência de Isaac e, portanto, também da descendência de Abraão. Então, isso é muito importante de saber que a descendência desse homem e essa mulher Levi, a descendência que vai sair daí, é uma pessoa que veio, sim, da linhagem de Abraão e que fazia parte, naquele tempo, daquele povo que estava escravizado debaixo da tirania daquele faraó. E, que os autores não entram em acordo, que a gente não sabe direito quem era. Se era o Tutamés III, o Ramsés II, mas tanto faz. É muito importante que naquela época a pessoa conhecesse bem as suas origens, e aqui a gente pode entender que essa criancinha que vai nascer desse casamento aí era também participante e estava debaixo da aliança que Deus tinha com o povo que ele prometia dar para Abraão. Aqui está o bebezinho que nasceu dessa família e milagrosamente, digamos assim, era uma época em que o povo chamado povo hebraico, não era nem judeu ali, os egípcios tratavam a eles como o povo hebraico, estava debaixo de um decreto do faraó de que as parteiras deveriam matar as crianças que nascessem homens, meninos, porque queria, de uma certa maneira, frear
o crescimento daquele povo no meio do povo egípcio. Eles temiam, o faraó temia, que o povo pudesse crescer de uma tal forma e se aliar com, sei lá, os inimigos ao redor, os inimigos do Egito, e acabar conquistando o lugar do faraó. Então, a mãe da criança, os pais da criança, pegaram a criança e guardaram a criança por 3 meses, amamentando, cuidando dela, e depois de 3 meses, a criança foi colocada num cestinho, pode deixar aqui, num cestinho e colocado na beira da correnteza do rio Nilo, com a ordem da mãe para a sua filha mais velha, que era a irmã do gurizinho ali, que estava no cestinho, de que ela o acompanhasse. E o que aconteceu é que a gente já conhece da história toda, que o bercinho ali, o cestinho, caiu nas mãos da filha do faraó, né? E ela estava no rio se banhando com as suas amigas, com as suas madames, com as suas damas, e ela recolheu a criança. E a menina que acompanhava o gurizinho ali, o irmãozinho, disse para ela, olha, eu conheço uma hebreia que pode criar para você. E ela falou, tá bom, então chama a ela. E a menina foi lá e chamou a mãe, né, que era a mãe do bebê, e pediu para criar o bebê. E ainda por cima pagou um salário para que isso acontecesse. E é interessante e fica muito óbvio, e é muito importante, quando a gente entende que a criança foi colocada nas mãos da própria mãe. E ela não foi levada para o palácio do faraó, ela foi levada para a casa dos pais. E nesse tempo, ela criou o menino, como diz aí, até que ele ficou grande, né? Ela criou o menino até que ele ficou grande. Só que, na verdade, eu não sei quanto que é esse grande. A Bíblia faz silêncio sobre esse grande, mas eu fico imaginando 7 anos, 10 anos, 12, não sei. Mas, de qualquer maneira, o que me ocorre, o que eu fico pensando, é que foi o tempo necessário e suficiente para que os pais desse gurizinho o criassem dentro dos conformes das leis que Deus deu para o povo através do Abraão, do Isaac e de Jacó, e mostrando para ele as suas origens. E o fato de que também, por ser da tribo de Levi, ele foi com certeza circuncidado. Por isso, quando a filha do faraó viu o cestinho, a primeira coisa que ela falou, esse aqui é um gurizinho, esse aqui é um menino dos hebreus. Porque ela viu que ele estava circuncidado. Agora, tudo isso são detalhes assim que a gente vai lendo nos versículos aí e que vai nos ajudando a conhecer todo esse cenário no qual esse menino cresceu e o que o espera para frente. Então, Moisés, quando o guri foi entregue para a mãe adotiva, que era a filha do faraó, lá no livro de Atos, capítulo 7, quando o Estevão explicando para o povo toda a trajetória do Moisés, a história dele, ligada aí de novo, ele faz uma ligação, um link aí com Abraão, ele diz assim que, né, quando Moisés foi tomado, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. E o que significa isso? Significa que o Moisés passou a frequentar o ambiente do palácio do faraó, que devia ser um ambiente coalhado de cientistas da época, de professores, teólogos, né? Porque os egípcios, naquela época, tinham uma grande formação intelectual, eles
tinham um conhecimento muito grande, por exemplo, muitos exemplos assim, de anatomia, porque eles faziam a mumificação dos seus mortos, por causa da religião deles. Então, eles foram aprendendo sobre toda a anatomia humana. Eles tinham medicamentos que eles aprenderam naquela época, e até anticoncepcionais, as gurias já usavam naquela época, criação desses homens, conheciam matemática, a geometria para os projetos da edificação das, das pirâmides. Então, o Moisés, depois de que saiu do lar dos pais, foi para esse ambiente. Então, ele ganhou do outro lado um tipo de formação que fazia com que ele começou a analisar, fazer uma análise e, e, e tentar achar o seu espaço, né? Qual seria o seu negócio, né? Então, por isso que coisas como essa que nós estamos vendo aqui no Êxodo, capítulo 11, e também lá em Atos, capítulo 7, ele saiu quando ele já tinha 40 anos, Atos, capítulo 7, diz quando ele tinha 40 anos. Então, ele já não era um menino, nem um adolescente, mas ele já é um homem feito de 40 anos. Ele saiu e observou. É muito interessante que diz que ele foi ver o trabalho dos irmãos, aqueles que eram os irmãos dele. Eu não estou conseguindo ler direito aqui, porque tem, um, tem uma foto aqui do lado aqui. Mas é interessante que ele já identifica aquela nação que está ali, como escravizada, como sua nação, como seu povo, seus irmãos. Então, ele se refere aos irmãos dele, sim. Então, começava a criar essa consciência de tudo aquilo que ele ouviu do pai e da mãe sobre suas origens, e agora ele estava diante de uma situação que era penosa para ele, difícil. Por isso, quando o egípcio estava maltratando o judeu, o hebraico, o hebreu, ele tomou partido do hebreu e acabou matando o egípcio. Ou seja, ele sentia que havia ali a identidade com aquele povo, uma solidariedade. Na verdade, toda aquela prisão ali, aquela escravidão, ele fazia parte daquilo também. Esse era o sentimento que estava criando dentro dele, né? Então, ele tomou o partido dos seus irmãos e por isso aconteceu o que aconteceu. Mas, logo em seguida, uma outra experiência dele que ele não esperava, ele viu dois judeus pelejando um com o outro, brigando com o outro, e ele foi e entrou no meio da briga e disse, olha, isso não deve acontecer entre dois irmãos assim. Daí ele teve uma repulsa deles. E ele disse, bom, quem é você para ser nosso juiz e nosso príncipe, nossa autoridade? Quem é você? Então, o Moisés já começou a detectar nesse tempo que ele estaria entre dois fogos cruzados. O povo dele e o povo egípcio. Desde já, ele começava a sentir isso. Então, ele fugiu. Ele foi para a terra de Midian, ali na região da península de Sinai, e ali ele, como já estamos falando, no versículo anterior, esse aqui está se referindo a como estavam os sentimentos do Moisés. Ele pensava que os irmãos dele os judeus estavam sendo maltratados, e iam entender que o Moisés queria salvá-los. Esse era o sentimento que já estava crescendo dentro do Moisés, muito forte, muito forte. Mas ele acabou se antecipando, matando o egípcio, ele teve que acabar fugindo para Midian, que era na região da Península de Sinai, onde ele conheceu ali a esposa dele no final.
que se chamava Zípora. Ela era filha de um homem, que era um sacerdote, e que, por sinal, esse homem também era descendente de Abrão, só que não pela Sara, né? Uma concubina dele. Mas, de qualquer maneira, só por coincidência, aí, digamos, ele era também um descendente de Abrão. E a gente vai ver que ele também tinha um bom entendimento da relação entre o povo judeu com o Deus deles, né? Então, ele fugiu para esse lugar e se casou com essa moça e se tornou o pastor do rebanho de ovelhas desse senhor aí, desse homem. Agora, o impressionante aqui é que ele passou 40 anos cuidando de ovelhas, gente. É muito tempo. Pensar que poderia pensar que seria, puxa, uma monotonia para todo dia criar de ovelhas, mas foi o treinamento que Deus deu para Moisés antes de colocá-lo na frente da multidão na qual ele iria estar dirigido para entrar na terra prometida. Porque cuidar das ovelhas, ele tinha que aprender o melhor caminho para conduzi-las para a água, conduzi-las para a graminha mais fofa. Ele tinha que cuidar das ovelhas ali contra os depredadores, lobos que invadiriam o rebanho. E se uma ovelha se machucasse, ele que tinha que fazer o curativo nela. Então, não foram 40 anos assim como dizer assim, monotonia, mas de muito aprendizado. E sem saber, certamente Deus estava usando Moisés, usando aquela situação toda para chamar o Moisés para uma tarefa que ele nem imaginava. Por isso, eu diria que o próximo passo aqui é que, num determinado momento, Deus se manifestou para Moisés. Ele não apareceu, ele se manifestou para Moisés através de uma sarça ardente. E a gente, observando os verbos como estão colocados aqui em Atos, capítulo 7, no versículo 30 a 34, que eu gostei mais de Atos, o Estevão, a narrativa do Estevão, aí em Atos, eu gosto mais de estar observando essa parte do livro de Atos do que no livro do Êxodo. As duas são iguais, mas aqui me parece de uma maneira colocada, de uma maneira que eu aprecio mais. Mas então, observem bem, que o Moisés ficou maravilhado, ele ficou encantado com o que ele estava vendo. Ele não podia imaginar uma coisa como aquela. E o passo seguinte é que ele se aproximou. Ele se aproximou. Então, ele se maravilhou, se aproximou para observar e ouviu. Então, são 3 situações, 3 sequências, 3 passos que são muito importantes na vida de qualquer um de nós em relação a Deus. É maravilhoso pensar que Deus se manifesta de tantas formas na vida das pessoas, mas que nós temos que ter a iniciativa de querer nos aproximar. E eu, quando falo nos aproximar de Deus, nos aproximar do que Ele está falando nas Escrituras, nos aproximar da Bíblia e ouvir a voz dele. E foi isso que o Moisés fez. Ele ficou, primeiramente, atraído, encantado, se aproximou, ouviu e Deus falou com ele. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com certeza. Bom, Deus está mostrando aqui a sua identidade. Ele está falando sobre a sua identidade. E quando está falando dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está falando também, sempre faz lembrar, e nós vamos ver numa outra passagem, lá no livro de Êxodo, que está falando das
a sua fidelidade para esse povo com quem ele já começou a andar lá atrás através do Abraão. Eu sou Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E, com certeza, no seu treinamento dentro de casa, com seus pais, ele já tinha ouvido falar muito desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ele também, o Moisés, quando desde bebê, e os seus pais faziam parte já dessa aliança que Deus tinha feito com Moisés, com Abraão. E diz que o Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ou seja, quando eu leio, quando eu vejo isso aqui, por exemplo, Deus, o Moisés tremendo, eu sempre faço uma ligação ali com Lucas, capítulo 5, na pesca maravilhosa, quando o Cristo está na praia, ele chega para os discípulos e diz assim: lança a tua rede. Né? Não, o que vocês pegaram aí que a gente pode aproveitar? Eu pergunto: puxa, nós passamos a noite inteira pescando e nada pegamos. E Cristo falou: olha, lance a rede do lado direito e vocês vão ver. Bom, o resto da história vocês conhecem, que eles pegaram um montão de peixe, tanto que as redes ficaram tão cheias que os barcos quase que afundaram. Quando Pedro saiu da água, qual foi a primeira coisa que o Pedro fez? Ele se prostrou diante de Cristo e reconheceu que ele, de fato, era o Senhor de Deus. Então, quando eu leio aqui que Moisés tremeu de medo diante de Deus, aqui, eu entendo assim que ele reconheceu que verdadeiramente ele era um pecador e por isso ele tinha que tirar a sandália dos pés. Sim, Deus estava falando: onde eu estou é santo, porque eu sou santo. Agora, os teus pés têm andado nesse mundo de pecado. Então, tira a sandália, por favor. Então, o Moisés tirou a sandália. E na conclusão, Deus explica para ele: olha, Moisés, eu não consigo ler aqui, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Agora, eu gosto dessa colocação aí, no original, que está, né, tá em grego, né? Eu não conheço muito grego, mas de vez em quando, né, a gente se sai bem. Essa expressão vi, no original, está escrito assim: vendo, eu vi. Entende, gente? Vendo, eu vi. E, então, é, o Salmo 34:15, ele me dá bem a ênfase desse vendo eu vi. Diz que os olhos do Senhor passam por repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos. Eu não consigo ler aqui porque... Tem umas fotos aqui que estão nos atrapalhando. Mas tudo bem, a gente vai tocando. Então, a ideia, eu acho muito animador e reconfortante, inclusive, pensar que Deus, na sua onisciência, ele passa os seus olhos por todo mundo, por toda a terra, mas ele repousa sobre os seus justos. E é isso que o salmista está falando, e tem uma outra passagem aqui que ele fala na mesma direção. A Aline vai ler para nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada. Ele observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, contempla todas as suas obras. Não há rei. E o 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então,
por isso, a maneira como está colocado esse versículo, eu acho tão legal, porque vendo, eu vi. Ou seja, eu não estou me descuidando, eu estou atento, eu estou vendo, e estou agindo. Eu estou vendo o povo do Egito clamando, o meu povo clamando no Egito, ouvi o seu gemido. E desci para libertá-lo. Ou seja, eu estou tomando agora uma medida para você. Vem agora. Vem agora. Por que esse vem agora? Porque o Moisés tentou antes fazer do seu próprio jeito, fazer justiça e salvar, digamos, o povo aprisionado lá no Egito, do cativeiro, e ele se deu mal. Por isso, entre aspas, entre colchetes, entre parênteses, Deus está dizendo: você tentou antes, de teu jeito, mas agora eu estou te enviando, sou eu que te envio para lá. Vai. Né? E, e eu gosto muito dessa colocação, dessa experiência de ler, como foi essa experiência do Moisés, porque esse, eu diria assim, foi o ponto de virada na vida dele. Foi o ponto de virada na vida dele, que decidiu o rumo da sua vida. E eu penso que nas minhas reflexões, que eu acho que não é muito diferente da vida de muitos de nós. O que foi que nos atraiu para Deus? O que nos levou até Ele? E o que nós fizemos com a nossa chegada até Ele? O que nós ouvimos? Eu vejo isso muito importante e é o que faz a virada, muitas vezes, na vida de qualquer um de nós, na vida de uma pessoa que apenas começa a andar com Deus. E, e essa foi a situação, o cenário todo na vida desse homem, que viveu 40 anos criando ovelhas. O Moisés aqui, ele está com 80 anos. Está com 80 anos. Pode imaginar 80 anos. Bom, tá, não é tão velho assim, porque eu vou fazer 80 ano que vem. Mas eu acho impressionante, assim, que pode ser a experiência da vida de cada um de nós. Qual foi a sarça ardente que Deus usou na minha vida, na nossa vida, na vida tua, na vida dele? Não tem que ser como essa, não precisa. E quem sabe nunca vai ser. Mas o que eu me refiro é quando foi o ponto de virada e de decisão na vida. Bom, a coisa que marca muito essa manifestação de Deus para Moisés, através dessa sarça ardente, o que fica muito, muito evidente, muito claro ali, foi que, a partir desse momento, os dois, a impressão que dá, lendo tanto em Êxodo, como em outras partes também, mas o livro de Êxodo, Números e Deuteronômio e assim vai, é que eles não se desgrudaram. Ficaram muito chegados, muito perto, uma relação assim muito intensa entre Deus e Moisés, muito intensa. Moisés cheio de perguntas, cheio de dúvidas e cheio de ansiedades, inclusive, medos. Bom, mas o que eu vou fazer no Egito? E daí ele começa a se dar conta daquilo que falar com Deus, inclusive, daquilo que nós já dissemos antes, de que ele via que ele estava indo para o Egito, ele estaria no meio de dois fogos cruzados. O povo de um lado e o faraó do outro. E Deus e a primeira coisa que o faraó perguntou: o que eu falo para aquele povo sobre levá-los, tirá-los ali dessa escravidão do Egito? O que eu digo? Eles vão me perguntar. Quem que enviou? Porque antes, quando ele tentou apartar aqueles dois irmãos lá que estavam brigando, eles fizeram esse questionamento pro Moisés. Opa, mas quem é você, cara? Né? Quem te fez juiz da gente?
Então, o Moisés já esperava esse tipo de oposição, digamos, ou de dificuldade. Então, foi daí que vem a célebre frase em que Deus diz para ele, ó, vai lá e diz que eu sou o que sou. Disse mais, assim, assim direis aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Bom, por que eu sou? Eu não entendo nada de hebraico, mas as coisas que eu já li sobre esse eu sou diz respeito a um verbo ser, que significa eu sou sempre. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã. Está falando sobre a eternidade desse Deus. E a coisa mais impressionante que eu entendo disso aqui, eu gostaria de ver vocês também, é que está falando na mesma sequência, na mesma lógica que foi dito lá em Hebreus, pelo autor de Hebreus, quando ele diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, o que eu acho que Deus queria que o povo entendesse, que eu sou ontem, ou seja, aquilo que eu conversei, aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei para vocês, vai acontecer. A minha fidelidade vai permanecer. Foi ontem, é hoje e é amanhã. Olha para frente. Não tem mudança nenhuma em mim. Eu sou, eu não mudo. Eu sou. Então, veja bem, tudo isso está acontecendo ali no deserto, na península de Sinai. O Moisés ainda não chegou no Egito. Ele ainda não foi no Egito. Então, disse, disse Deus ainda mais a Moisés. Eu estou em 3,15. Disse mais Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Isso. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. De novo, né? De novo, Deus está para o Moisés aí, Deus está se reportando desde a sua aliança com Abraão, lá atrás. Eu continuo mesmo, Deus. A aliança que eu fiz com Abraão permanece para todas as gerações e para todo o povo, o meu povo, que anda debaixo dessa minha aliança por fé. Então, Deus deu essa resposta para Abraão. Mas ele sabia também que o faraó não ia gostar dessa história. Ele disse assim, vai ser páreo duro, Moisés, porque o faraó vai dificultar as coisas. E a gente sabe, esse é um ponto até discutido muito sobre Deus dizendo que ele endureceria o coração do faraó. Essa é uma passagem muito intrigante para mim é intrigante sim, confesso. Se alguém tem alguma resposta bem clara, eu gostaria de um dia ouvir, mas eu começo lendo em Êxodo, por exemplo, deixa para mim muito claro que o coração do faraó já era endurecido, muito endurecido. Muito endurecido. Tanto assim que mandou matar as crianças. Então, quando chega nessa situação de libertar o povo da escravidão do Egito, o que eu percebo é que Deus, na medida que Deus cuidava do povo e ia levando o povo na direção da saída, o faraó ia se endurecendo cada vez mais. Então, era o coração do faraó que se endurecia por causa, digamos, dos favores de Deus a respeito do seu povo. Ele ficava mais empedernido. Mas, tudo bem. O Paulo fala isso em Romanos 9, a gente lê aqui esses livros aí dessa forma. Eu não sei se é uma maneira humana de explicar, que seria um jogo de braços, digamos, né? Até que o faraó iria entender que, de fato, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, era o Deus verdadeiro. Então,
ah, uma das... não, pode ler tudo aqui. Depois foram a Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, essa era a posição forte do faraó, sim, e que deixa, para mim, assim, claro o fato que ele estava se endurecendo de verdade e cada vez iria endurecer mais ainda para impedir o povo de se livrar, de sair do Egito, né? E, e a gente vê aqui que Deus aproximou o Arão do Moisés, porque eles não estavam juntos lá no deserto, né? no Sinai, na península de Sinai, e Deus fez com que o Arão chegasse lá para eles fazerem, digamos assim, uma equipe para juntos irem falar com o faraó. E então essa passagem mostra as coisas que aconteceram, os desafios que o faraó lançou diante do Moisés e do Arão, agora já no Egito. O Moisés saiu lá de onde estava, da casa do seu sogro, lá junto com as suas ovelhas, digamos assim, e voltou sim para o Egito com a família, com a mulher e com os filhos. E se juntou aí com o Arão e juntos eles foram conversar com o faraó. E, sem dúvida, a coisa que o faraó mais questionava é, bom, quem é esse Deus de vocês? Eu não conheço, eu não estou nem a fim de saber. Que sinais vocês fazem? Agora, é muito interessante que, na medida que a gente lê essas passagens, né, o Deus tinha colocado quase nada na mão do Moisés e do Arão, a não ser aquele bastão que ele fez virar uma serpente e depois manda que o Moisés pegasse a serpente pelo rabo e ela voltou a ser o cajado que ele tinha jogado no chão. Mas o mais interessante que começa aqui é uma série de sinais que Deus faz no meio do povo, junto com o povo, para mostrar e convencer esse faraó de que ele, de fato, era o Deus daquele povo e que ia tirar o povo de lá. Esses sinais devia mostrar para ele que Deus era maior que ele. E quando eu vejo, bom, daí, logo em seguida, vem as pragas que estão listadas aí, das águas que virou sangue, da rã, dos piolhos, assim, até a praga número 9. A praga número 9. Quando eu leio essas pragas assim, como sinais de Deus, eu fico sempre lembrando aquilo que o João, o apóstolo João, fala no final do seu livro, do seu evangelho, lá no capítulo 20, acho que é versículo 30, 21? Não, é capítulo 20, versículo 30, que ele diz que, olha, fez Jesus entre os discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram feitos para que creais que Cristo é o Filho de Deus e que para que crendo tenhais vida em seu nome. É muito interessante assim, essa comparação, esse paralelo, porque um pouco antes, na conversa com o faraó, Deus diz, através do Moisés, para o faraó que eu quero que o povo judeu é meu filho,
Então, eu quero que meu filho saia do Egito, né? E meu primogênito, ele é meu primogênito. Essa expressão está, se eu não me engano, está em... Bom, eu não me lembro agora. Bom, então, são 9 pragas como sinais para que, fique esperto. Agora, sabemos que no mundo, né, no mundo sem que não anda por fé, digamos assim, não sei uma maneira elegante até de falar, mas as pessoas que não creem nas escrituras e que têm uma boa formação científica, inclusive, justificam e explicam que essas 9 pragas são acontecimentos regulares naquelas terras, ou eram regulares naquelas terras ao redor do rio Nilo. Era mudança de comportamento do rio, de temperatura, de ventos, e isso criava situações para desenvolver pestes de mosca, de piolhos, sabe? Existem muitas explicações, até científicas, para mostrar que, bom, isso aí não tem nada de sinais divinos, milagres divinos. E eu até posso dizer que pode ser, é possível, é muito possível. Agora, para mim, o difícil é como eles explicam uma passagem como essa. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, eu não consegui. Eu vou ter que ir lá. É eu que dou. Ou seja, está dizendo, a ciência não consegue explicar para a gente como é que havia uma blindagem sobrenatural em cima do povo. Como é que está? Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão posará, para que saibais que o Senhor tem distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, como explicar que havia era um problema de seleção? Deus selecionou ali quem deveria ser atingido, não? E ele blindou os seus filhos, o seu povo, as suas famílias, que ainda andavam pela fé e estavam debaixo das promessas, da aliança que ele tinha feito para o Abraão. Então, essa é uma parte que eles não têm explicações ainda, mas eu recomendo que seja um bom teste para se fazer um mestrado em torno disso e se defender uma tese de doutorado, não sei. Mas essas pragas realmente aconteceram desse jeito. Agora, a próxima praga, que é a morte dos primogênitos, essa é essa era uma praga em que Deus tinha avisado o povo da necessidade, sim, de sacrificar um cordeiro, matar um cordeiro e, com o seu sangue, pintar as ombreiras da porta. É uma história que todo mundo conhece, mas é impressionante, porque Deus diz assim, olha, vocês pintem a porta com o sangue do cordeiro. Quando eu vir o sangue, eu enxergar o sangue, eu ver o sangue, eu vou passar. E não haverá entre vós pragas para ferir, que estão ferindo a terra do Egito. Então, Deus estava advertindo um pouco da necessidade que não bastava conhecer que é isso que tinha que fazer, mas tinha que realmente fazer. Então, foi quando eles pintaram o sangue e Deus passou e eles se tornaram. O sangue foi essa blindagem que deu a proteção total contra a praga da morte dos primogênitos. Então, tudo isso nos faz lembrar o que o autor de Hebreus fala sobre Moisés.
eu acho impressionante. Nós estamos falando aqui dessa distância entre Moisés e Cristo que viria, mas no coração de Moisés isso já estava muito forte. Ele já começava a entender que, que, que Deus já estava enviando e preparando, já tinha preparado, estaria enviando aquele que viria para socorrê-lo e ser o salvador da sua vida. E por isso, eu gostaria de ler aí. Deixa eu falar. Lê para mim. 24, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de dor. Impressionante. Mas eu fico encantado com essa declaração aqui, essa colocação do autor de Hebreus, do capítulo 11, onde ele diz que, pela fé, Moisés, quando o homem recusou, e depois abandonou. Não, mas diz que ele contemplava o galardão. Ou seja, ele estava olhando lá na frente. Ele estava olhando lá na frente, que seria a vinda do Filho de Deus para tirar todo o povo dele do cativeiro do Egito, que era um tipo de mundo, e um cativeiro do pecado, né? E por isso ele celebrava a Páscoa. Então, é interessante pensar que Moisés já tinha no coração e na mente, contemplando isso. E em Êxodos, desculpa-me, em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, vai na direção do que estamos vendo aqui. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Exatamente. Então, diante dessa situação, eles saíram naquela noite que houve a morte dos primogênitos e saíram em direção ao deserto, passar pelo Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho. E, mais uma vez, um tremendo desafio na frente de todo esse povo. Não, essa é uma observação sobre o sangue do Cordeiro, mas não é esse que eu quero. Aqui, ó, Moisés atravessando o Mar Vermelho. Deus abrindo o Mar Vermelho. Deus disse para ele, Moisés, põe o cajado na frente e as águas vão se abrir. Então, foi isso que Moisés fez e o povo passou com os pés enxutos, como diz outra passagem. E aqui também é interessante que alguns autores afirmam que não, algumas partes do Mar Vermelho realmente se abrem, dependendo de ventos que sopram de não sei aonde. E para tentar explicar que isso não aconteceu. Mas, de novo, como se explica que o povo passou numa boa
e o povo egito acabou morrendo aí no mesmo lugar. O povo dele passou, o povo de Deus passou, mas o povo egípcio não passou. Por isso, o autor de Salmo 105, eu acho que é versículo 37, ele diz que todo o povo que saiu do Egito não tinha um só inválido. É impressionante. Só pode ser coisa de Deus mesmo. Então, não dá para questionar, não. Bem, eu pararia por aqui, só concluiria dizendo que a caminhada do Moisés com o povo ainda se estende, né, para o deserto, 40 anos no deserto, e então, só depois, quando Moisés já tinha 120 anos, como a gente entrou no começo aqui, é que ele morre ali quando o povo está entrando na terra prometida. E então essa foi, digamos assim, a grande contribuição do Moisés até aqui, né, no Mar Vermelho. E o restante é algo que levaria mais tempo para a gente concluir. Então, gente, a cruz, apresentei a cruz aqui, ó. Aqui, ó. Apresentei a cruz. Essa aqui é a cruz que o Thalins, meu genro, fez. E eu gosto muito porque ela tem um pai aqui puxando o filho para atravessar, a mãe esperando. Eu acho muito bacana, muito bacana. E que é o símbolo, né, representando aquilo que o Moisés presenciou lá na saída com a morte dos primogênitos, né? Está aqui, ó, representado a cruz, e ele estava olhando esse momento aqui. Bom, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. E não sei se tem perguntas, mas era isso aí. Eu tenho uma observação para fazer. Eu tenho uma observação. Essa imagem não é do Thalins, tá, gente? É uma imagem da internet que a gente não deu para ninguém. Não. É? Eu pedi desculpa. É que o Thalins fez uma ponte que eu adoro. Eu queria que ele me desse aquele, ele não achou. E quando a Denise trouxe essa, eu pensei, bom, essa também é dele. Mas não. Falta os créditos. De qualquer maneira, foi uma grande ajuda, viu, Denise? Uma grande ajuda, filha. Olha, gente, ainda está todo mundo no mudo, então se alguém quer fazer uma observação ou algum comentário, né, tira do mudo, passa para... Depois volta no mudo para os outros poderem, né? Não... Tá com vocês. Quero mandar um abraço para todo mundo. Emerson, sou amigo do Carlão, tô aqui na Pão. O Carlão não conseguiu logar. Acho que ele está em Campinas. E eu estava olhando todos aqui, acompanhei a apresentação, parabéns. Obrigado pelas palavras, pela oração. E fico muito feliz de estar vendo grandes pessoas aí. A gente conheço algumas do encontro que foi em Floripa, né? O grande Almir, tem bastante pessoas que eu conheço, Oswaldo. Então, desejo a todos aí que a gente passe por essa fase, que tudo passe muito rápido, que Deus nos abençoe. E obrigado pelo convite, por estar próximo aí de vocês. Eu queria também agradecer, apesar de eu chegar quase no finalzinho que eu consegui a conexão, mas é sempre um grande prazer ouvir o Oswaldo. Quer falar aí, mãe, próxima, a gente vai o tempo todo. Agora, eu gostaria, como eu perdi a oração, eu só gostaria que alguém pudesse fazer uma nova oração, pelo menos de encerramento, para que a gente possa comungar com vocês. Eu teria uma... Karine, mãe, tira do mudo, hein? Boa apresentação, Oswaldo. Um abração grande. Eu teria uma pergunta a fazer em relação às pragas. Você falou que eram as 9 pragas, né?
e a 10ª, mas as pragas que seriam sinais de Deus. Então, eu queria assim, uma explicação melhor em relação a isso. Oswaldo. Tá no mudo, pai. Desculpa, Roberto. Agora sim? Sim. Agora sim? Perfeito, Oswaldo. Eu entendo assim, Parede, que não é diferente. Tem pessoas que precisam realmente de algumas manifestações para que sejam atraídas para Deus. Como eu acho que era o caso do Moisés, que tinha algum entendimento, mas não conhecia Deus, como acabou conhecendo mesmo. Então, as pragas, no caso do faraó e dos egípcios, principalmente, mas do faraó, é para eles entenderem a grandeza desse Deus, porque o faraó era colocado como o Deus do Egito, o Deus do Egito. Eles tinham muitos deuses, muitos deuses. E por isso que ele se opunha a abrir mão da sua posição diante daquilo que se chamava o Deus dos hebreus. Então Deus fez alguns sinais para chamar a atenção dele, para chamar a atenção dele. E mesmo assim ele não abriu mão. Aí são as passagens que eles deram? Peraí, tu não estás no mudo, João. Não estou ouvindo. Não tô ouvindo. Segue, pai, é contigo. Não estou ouvindo. Eu concordo com isso. Agora, eu queria saber se esses sinais, essas pragas, eram um meio que Deus estava tendo para endurecer o coração de Faraó. Não sei se teria a ver com isso. Ou era alguma programação que Deus estava tendo para se revelar ao povo, né? Sim. É como eu disse, né, que essa é uma colocação em que dá espaço para muitas dúvidas, muitas perguntas. Só que eu sempre penso assim, eu penso sempre de uma premissa maior para uma premissa menor. Então eu diria assim, por exemplo, quando eu leio que Deus se irou, eu penso que a premissa maior é aquilo que o Tiago diz que a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando Deus se ira, ele está produzindo justiça. A gente pode não entender, mas é justiça. E disso eu não posso abrir mão, entende? Do amor dele, eu posso não estar entendendo por que isso é amor, mas do amor dele, enfim, do poder dele, da fidelidade dele. Não, quando fala que o faraó endureceu, eu fico pensando, Parede, que na medida, assim, isso acontece com pessoas, inclusive, assim, em geral, que você nega alguma coisa para ela e ela vai ficando cada vez mais dura. Então, não é que você endureceu o coração dela, mas é a resposta dela para aquilo que você estava fazendo. É assim que eu entendo. Mas eu sei que isso dá margem para muita discussão e pegar outros autores, ver o que pensam. Então, eu vou por aí. Papi, eu acho que cabe aqui no início do Êxodo, acho que é no início do Êxodo, que o faraó diz que os hebreus estavam crescendo muito em número e que eles tinham que fazer alguma coisa para parar isso. Mostrando que ele já estava com esse coração mexido, endurecido, lá no início de Hebreus, antes dessa história toda lá no início. O coração dele já estava endurecido desde lá, pensando no que fazer. É interessante isso. Bom, não responde a pergunta, não, eu acho. Mas fica aí para a gente pensar em possibilidades de como entender melhor. É a Silvinha que falou aí agora? Foi. Foi. Só uma coisa que eu estava querendo falar.
Em relação a essas 10 pragas, né, que o Ramsés presenciou, né, isso realmente a gente pode ver que ele já tinha um coração duro, né, mas a impressão que a gente tem é como se Deus estivesse tentando, não sei se amolecer o coração dele ou se endurecer mais ainda, né? Eu penso que às vezes a pessoa chega num ponto que não tem retorno. Sabe que a gente sempre pensa na misericórdia de Deus, né? Deus essa é uma premissa maior também, a misericórdia de Deus. Mas a gente vê nas Escrituras mesmo que há pessoas que viram, perceberam, participaram, mas não se converteram. Chegaram a um ponto que não dava mais retorno. E eu acho que dentro da história da segunda vinda de Cristo, que virá, né? Eu acho que está colocado isso também. Vai chegar um ponto que parou, acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, ficou sem. O trem passou. Né? Então, mais ou menos nessa direção. Eu acho que uma das questões... Bom, não é outra coisa. Eu ia aprender. Mas não chega a ser um pouco agressivo chegar a matar os primogênitos hebreus para forçar um ponto de vista, digamos assim? Matar os primogênitos dos egípcios para que isso aconteça. Uma auxiliadora do lado. Legal. Tá. Bom, é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, mas a Bíblia diz que foi assim que aconteceu, né? Não, tranquilo. Eu aposto nisso. Não abro mão. Quem fala é Matheus, eu sou da mesma cidade que o Jack Combs, e algo que ajuda o Alexandre a entender um pouquinho da questão da soberania de Deus, em Romanos 9:17 diz assim, ó, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, o fato de Faraó ter o seu coração endurecido foi o próprio Deus quem causou isso. As pragas, que são fenômenos da natureza controlados não por Deus terra, Deus sol, Deus mar, mas por um Deus, é o próprio Deus Israel. Então, não existem duas forças conflitantes, existe apenas um Deus que é todo poderoso sobre tudo. Ele causa o sofrer, ele causa a alegria, para que o nome dele seja proclamado, para que as pessoas vejam o poder dele. E com relação à morte do primogênito, é a questão do sacrifício. Jesus é a forma que... Como é que eu posso falar? Desculpa. Jesus é o final disso tudo. Ele é o primeiro filho de Deus, é o filho mais amado de Deus. Naquela época tinha aquela importância, né, do primogênito. E Faraó, sentindo a morte do seu primogênito, modificou a sua decisão. E assim que Deus nos mostra hoje em dia que a morte do seu filho hoje causa a redenção, causa a graça, nos permite a vida e a liberdade, assim como foi dada a liberdade ao povo do Egito. Isso. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Matheus. Obrigado. Eu estava querendo fazer um paralelo com o que nós estamos passando hoje, né? Essa praga aí do coronavírus. Eu acho que isso aí foi café pequeno, perto do que o Ramsés passou, né? Pode ser, viu? Mas, olha, nós devemos ficar debaixo dessa blindagem, viu? De qualquer jeito. Oswaldo e Lenir, eu não tenho pergunta, porém eu tenho algo para compartilhar que eu não contei ainda para ninguém. Viu, Oswaldo? Oi. Eu vou compartilhar algo que eu ainda não contei para ninguém. E vocês fizeram uma diferença muito grande na minha vida,
quando eu e o Cassiano tínhamos 25 anos. Faz tempo isso, hein? Pouco tempo, né? Em 78. E quando foi nos dado a responsabilidade de organizar o encontrão da turma lá em Praia de Leste, na litoral do Paraná. Foi ali que foi meu primeiro contato com o estudo de você, da Lenir, e a partir dali, a influência de vocês, o amor, o carinho, cuidado, as cartas datilografadas que eu ficava guardando, sempre falo isso para vocês, fizeram toda uma diferença para mim, para a Diva, também para o Cassiano e todos aqueles que recebiam suas cartas, né? Do teu relacionamento com Deus, com a Lenir e com os filhos. E eu agradeço muito por toda essa influência, porque a profecia de você ter muitos amigos atingiu a nós todos também. Obrigado, viu? Agora para Deus. Posso fazer uma observação sobre o coração endurecido? Antônio Carlos Florianópolis falando. Tem algum ser humano que nasce com coração de carne, que não seja de pedra? Que o silêncio? Vou fazer uma pergunta, tá? Se nós nascemos separados de Deus, nós nascemos em pecado, tem alguém que nasce com o coração voltado para Deus? Ou nós todos nascemos com coração de pedra? Repete, por favor. Eu não estou ouvindo Repito, direito. claro, ele é de graça, tá? Minha pergunta é a seguinte, ó, existe alguém que nasça com coração que não seja o coração de Faraó, coração endurecido? Nós nascemos em pecado? Nós nascemos separados de Deus? Sim. Bom, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, né? Exatamente isso. Em pecado, né? Exatamente isso. Então, o coração do faraó nada mais é no coração de um ser humano endurecido, como era qualquer um de nós antes de aceitar Jesus. Tanto é que tem aqui, eu até abri aqui na... Mas tem o versículo também de vinde a minhas criancinhas, né? As crianças são salvas. Não, mas não é isso aí que eu estou falando. Não é bem assim. Não, pera um pouquinho. Ó, em Ezequiel, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Para quem está falando isso aí, Deus? Só para o faraó? Ou para nós? Bem lembrado. Para nós, né? Para nós. Se Deus não amolecesse nosso coração, quem vai amolecer? Eu sempre vejo também que... Uma observação para a gente não estar crucificando muito faraó. Tá? Não, eu vejo isso, a questão do coração que você está falando, para a gente ver, né, novamente. Aliás, é um prazer imenso de estar vendo todos vocês aí, depois de tanto tempo, né? Eu vejo muito o que está na parábola do semeador, né? Essa é a questão do coração, né? Jesus falou a questão que essa boa terra, né, seria o coração, né? O coração bom, o coração voltado para ele, né? Mas a gente sabe que existem os caminhos de pedra, né? E que existem outros tipos de caminho e também que o inimigo ele pode semear junto, né, coisas ruins, né? Agora que esse faraó tinha um coração duro, tinha mesmo. Que coração duro. Deixa eu falar uma coisa assim, não era muito diferente do meu coração, não, tá? Não era muito diferente, não. Antes de Jesus, não era, não. Eu tenho uma observação. Só o fato de eu rejeitar Jesus, o que é que significa isso? O que é que significa isso? Posso colocar uma coisa? Eu acho que nós temos...
todos nós temos esse coração endurecido. E quem lembrou do versículo que fala das crianças... Ai, pera, deixa eu ver se está... que fala das crianças, eu acho que essa é a importância desse versículo do Cristo receber as crianças. Ele está nos dizendo que a gente tem que entrar, que a gente tem que chegar para fazer com que esse coração mude de uma forma muito clara. Primeiro, a gente tem que confiar, né? A criança confia, independente de qualquer coisa. Ela te dá a mão, ela confia, ela caminha junto com você. E a criança tem uma característica que eu acho que é a grande característica de quebrar o coração endurecido, que é a total e absoluta dependência. Eu acho que essa é a característica da quebra desse coração endurecido. Você não acha isso, Oswaldo? Para ser bem honesto, eu não ouvi muito bem. Eu estou com problema de ouvir. A idade! Pode, se não for indelicado da minha parte, falar de novo, porque... Lógico que não. Vou falar bem devagar. O coração endurecido do homem, ele vai perdendo essa dureza, lembrando do versículo que é: vinde a minhas crianças. Porque o que Cristo fala é que nós temos que confiar nele para caminhar com ele. E a relação tem que ser uma relação de total e absoluta dependência. Isso. Concordo. Independente. Isso aí. Obrigada. Beijos. Tem uma coisa interessante que eu vejo, é que nós temos o livre-arbítrio, né? Deus, ele Enquanto ela não caminhar por deu ela o mesma, livre-arbítrio. depois ferrou. Sim. E eu acho muito legal o que está em Isaías 1, 19 a 20, que é justamente o convite da graça, né? Talvez a gente tenha mesmo o coração endurecido, né? Talvez a gente tenha nascido com o coração endurecido. Mas esse Deus, ele veio para nos convidar, né? Ele não veio para forçar nada, e ele, inclusive, muito bonito essa parte, onde ele fala que mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Isso, se você quiser e me ouvir. Eu acho muito legal esse convite da graça, e isso prova que nós tomamos decisão de segui-lo, né? Assim como todo o processo que, passando pelo batismo de João Batista, onde você reconhece os pecados, né? E esse reconhecimento do pecado é fundamental para eu poder tomar a decisão de segui-lo. Até porque se eu acho que não tenho pecado, eu não vou procurar ele. De lógico, né? Então eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso dele, de Jesus, né? Eu acho muito legal essa questão do convite da graça. Não sei se isso ajuda no contexto. Um abração grande aí. Eu estou vendo Aldo por aí, né? Sim. Rapaz, é um prazer imensíssimo. Eu estou vendo só uma parte da sua cabeça, mas... Infelizmente, meu computador não está querendo colaborar. Agora está melhor? Agora tá. Mais eu posso levantar. Ainda dá. Estou falando aqui de longe. A misericórdia de Deus por nós. Oi, tio, tudo bem? É o Rafa, a Karine e a Dulce. Nossa, que bom ouvi-lo aí. Ah, sim.
É uma coisa que eu penso, que quando Deus matou enviou o anjo para matar as crianças, eu vejo a misericórdia de Deus ali com as crianças, que só atinge os adultos ali, só atinge mais o faraó e quem perdeu seu filho. Mas as crianças receberam misericórdia. Não sei. Pode falar de novo. Não, eu estou dizendo que eu vejo na última parte que é matar os primogênitos, eu vejo a grande misericórdia de Deus em levar os primogênitos. Porque era para afetar os adultos, mas os primogênitos foram libertados ali, que não tiveram que passar crescer dentro daquela cultura egípcia que ia levar para a morte, para uma verdadeira morte. Eu posso dar um comentário, né? Em relação aos primogênitos, os que se salvaram foram os que pintaram as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro, né? Mas o resto, todos foram dizimados. Dizimados na vida terrena, né? Isso, Mas assim, ganhar a vida eterna. Em relação a você pintar as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro, eu entendo obediência a Deus, né? Ao que Deus estava falando. Porque talvez alguns não tenham nem pintado a porta com o sangue do cordeiro, outros nem ouviram, né? Mas aqueles que obedeceram, os seus primogênitos foram salvos, né? O anjo da morte não atingiu esses. Então, eu acho importante a questão da obediência ao que Deus está falando. Sim, mas para mim teve os dois lados. O lado da obediência, que ele quis mostrar o poder dele para os filhos, para o povo, para os hebreus, e teve o lado que ele quis mostrar o poder dele para o povo egípcio. Mas eu penso que para o povo egípcio, as crianças terem sido levadas bebês, ou os primogênitos, também foi misericórdia de Deus ali. Mas primogênito não quer dizer bebê, né? O primeiro filho é o mais velho. Ah, também tem isso. Então, a misericórdia de Deus, e isso aponta para a figura de Jesus Cristo, né? Aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro, eles tiveram suas vidas preservadas, não viram destruição e tiveram sua vida mantida. Isso mostra para o povo judeu, o povo hebreu na época, né? Que algo estava por vir, que aquele que morreria no lugar deles, para que não houvesse mais morte espiritual, viria trazer redenção. Ok. Uma coisa, só um comentário, essa questão da misericórdia e da graça, né? Isso veio com Jesus Cristo mesmo. Antes, o povo estava debaixo da lei, né? Vocês estão sabendo disso, que é o que está... A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade através de Jesus. Então, a misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. E eu achei interessante porque esses primogênitos foram salvos porque obedeceram a Moisés, né? Ao que Moisés tinha falado, né? Bom, gente, nós já estamos aqui 1h40 e tá muita gente necessitando sair. Então, eu, de novo, queria muito agradecer aí o Oswaldo. Excelente, Oswaldo, maravilhoso. É muito bom que a gente pôde gravar aí para passar para as outras pessoas, né? E todos vão receber um acesso aí ao que foi gravado.
E eu queria aproveitar, agradecer também o Aldo, porque ele já se comprometeu a fazer um estudo para a gente dia 4 de julho. Tá? Lembrando aí, o Aldo, ponha na sua agenda. Já está lá. Eu sei, então deixa lá. Não mexa, Dia não. 4 de julho, às 17 horas. Perfeito. E nós agora estamos pedindo para o Jimmy, que está aqui do nosso lado também, vendo se ele também se inscreve para fazer um estudo para a gente, viu? E você está no mudo, Jimmy. E eu ia pedir, então, para ele, para o Jimmy, fazer uma oração para encerrar o nosso tempo aqui. Pode ser? Tá bom. Nosso Pai, realmente estamos tão agradecidos ao Senhor pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, todas as nossas vidas, aqui nesse encontro. E sabemos que foi o Senhor que transformou tantas coisas nas nossas vidas e que hoje nós temos a esperança e a seguridade a saber que o Senhor vai nos acompanhar em tudo que passa nas nossas vidas e que depois a nossa esperança é encontrar com o Senhor face a face. E esse nos anima. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. 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 Legal, gente. Um abraço para todos. Eu vou abrir o som aqui para todo mundo poder dar um tchauzinho, tá bom? Tchau, gente.